Hoje eu resido em Anápolis, né? E Deus tem abençoado. Conheci minha esposa daqui, né? Nós trabalhávamos na Quero, mas ela era de Anápolis, mudou para cá para trabalhar na Quero, eu conheci ali, e aí nós fomos embora para Anápolis. E ali Deus tem levantado meu ministério naquela cidade. Glória a Deus. Louvo a Deus pelo convite que me fora feita. Amém, Jesus. Pastora Ana Lúcia, que me fizeram o convite para estar aqui com os irmãos. Amém. Deus abençoe a pastora Eva. Amém. A primeira pessoa a conhecer foi a pastora Eva, né? Depois eu conheci a pastora Ana Lúcia. Desde lá, formou-se esta amizade entre nós. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos que vieram ali também de Anápolis. Eu acredito que deve, né, ver alguém com a pastora ali. Deus abençoe os irmãos de Nerópolis. Aleluia. Continua nessa força, buscando a Cristo. Deus abençoe. Também Deus abençoe minha irmã que veio comigo, né? Glória a Deus. Para juntos cultuarmos e adorarmos ao Senhor Jesus. Você que tem Bíblia, abre sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. A pastora Ana Lúcia sabe da minha história, né? O ano passado, uma hora dessa, eu estava em coma na UTI no Hospital Evangélico. Depois de 3 paradas cardíacas e uma parada respiratória, Deus me deu vida novamente. Aleluia. Eu louvo a Deus porque Deus me deu mais uma chance, né? Deus é maravilhoso para continuar fazendo a obra do Senhor. Falar que eu não pensei em desistir na hora do momento do vale, pensei em parar, mas Deus deu força para continuar, prosseguir. Graças a Deus, hoje aqui estou com os irmãos trazendo a palavra do Senhor. Aleluia. Amém, meus irmãos? Quem encontrou, diga amém. Amém. Está escrito assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Mais uma vez, de forma pedagógica, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, é Cristo te iluminará. Amém? Vamos orar para, neste momento, pedir ao Pai que venha falar conosco. Senhor, obrigado por mais esta oportunidade, no nome de Jesus. Eu te glorifico, eu te exalto e enalteço o teu nome. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor neste lugar. Quem tem que aparecer aqui é o Senhor, pois é necessário que nós diminuamos para que o Senhor cresça mais e mais. Senhor, fala conosco, não o que queremos, mas o que precisamos ouvir para a glória do Senhor. Amém. Você que pode, toma teu assento, adorando a Jesus. Nessas palavras que nós acabamos de ler, há quem diga que é um cântico, outros que digam que é baseado em Isaías, capítulo de número 60, versículo de número 1. A preocupação do apóstolo Paulo com esta igreja que ele formou através de 12 homens ali na cidade de Éfeso, exatamente Atos dos Apóstolos, capítulo número 19, onde ele chega e prega a palavra do Senhor com poder e autoridade, ao ponto de ganhar aqueles que estão ali agora para Cristo Jesus. E o culto, o primeiro culto que ele faz nessa cidade foi no meio da praça, mas não pensa no culto pentecostal, foi um dia que Paulo fez e pregou nesse dia. E através deste culto, muitas vidas se convertam a Cristo. E ali ele planta uma das igrejas de Jesus Cristo na cidade de Éfeso. Quando eu estava buscando de Deus um texto para que viesse falar conosco nessa noite, e eu comecei a meditar em vários textos, em várias passagens, mas mais uma vez essa me chama a atenção. Eu só falar para você que eu não preguei esse final de semana baseado nesses textos. Eu preguei no sábado passado na cidade de Goianápolis, mas eu queria que Deus me falasse algo mais ainda diferente para que eu viesse trazer esta mensagem à igreja de hoje. Mas quando eu comecei a analisar o texto, eu encontro algumas
expressões muito interessantes nesse texto. Primeira coisa, começa com um alerta, um verbo. Esse verbo está conjugado de forma imperativa. Se destaca primeiramente o verbo despertar ou desperta. Ora, se você perceber, a igreja em Éfeso se achava autossuficiente. A igreja em Éfeso estava autoconfiante, deixou de confiar em Deus, deixou de depender de Deus e passou a embriagar-se com vinho, que eu quero nos chamar nessa noite de vinho do inferno. Eita, Jesus. Porque era um vinho que trazia dissolução. Aleluia, Deus. Um vinho que trazia sentimentos jactanciosos, que deixava essa igreja soberba, que a vanglória tomou conta do coração da igreja de Éfeso, pensando essa que era melhor do que as demais igrejas que foram implantadas, até mesmo melhor do que a igreja de Jerusalém. Paulo vai deixar seu filho Timóteo aos cuidados dessa igreja, vai escrever carta aos Efésios, e quem recebe essa carta em suas mãos é Timóteo. E a história diz que quando Timóteo recebe a carta e reúne os irmãos no culto, ele começa a ler essa carta para os irmãos, e a história diz que naquele dia havia um quebrantamento muito forte dentro da igreja, e por que não dizer um arrependimento. Ora, Paulo vai contar alguns segredos, alguns conselhos, do capítulo 5 até chegar antes do versículo 14. Paulo vai dizer aos irmãos para imitar Deus como filhos amados, a não andar em amor, a não ter palavra torpe nos lábios, não ter palavras vãs, não viver em chocarrices, não ser avarento, não ser impuro, não ser idólatra. Paulo vai dando os conselhos. Chega no versículo 14, praticamente é o ápice do versículo. Desperta do que dormes. Desperta, que significa acordar, que significa despertar, levantar-se, erguer-se de um sono, que esse sono não é um sono normal. Aleluia, Deus. É um sono de uma morte. Pelo menos a Bíblia fala de 3 tipos de morte. A Bíblia fala da morte física, é quando a nossa alma deixa esse corpo. A Bíblia fala de morte espiritual, nós já nascemos mortos espiritualmente. Um bebê, ele já nasce morto espiritualmente. Ele só vai receber vida no seu espírito se um dia lá na frente ele tiver encontro com Cristo Jesus. Todos nós nascemos mortos. Então existe a morte espiritual e existe a morte eterna. É quando você ou quando alguém está separado totalmente de Cristo, chamado inferno, ou a segunda morte, quando há uma separação total entre a alma e a pessoa de Deus. Morte eterna, morte espiritual e morte física. E esse versículo Paulo está trazendo para nós exatamente a morte física, morte espiritual. Lembrando que esse versículo foi escrito e foi deixado para a igreja, não foi deixado para ímpio, porque ímpio já está morto espiritualmente. Mas Paulo está deixando para a igreja, e essa igreja está morta espiritualmente. Ora, se nós formos classificar desde a igreja, aleluia, as 7 igrejas da Ásia Menor, a igreja de Laodiceia representa uma igreja morta, representa uma igreja sem Cristo, representa uma igreja que está cheia do money, mas não tem Jesus na sua essência. Uma igreja que a porta está fechada e é muito dificilmente ela vai abrir a porta para Cristo. Para Filadélfia, quem abre a porta é Jesus. Para a Laodiceia fecha a porta para Cristo, e é necessário que a igreja abra a porta para que ele entre e seja com ele e ela seja com Cristo. Ora, a igreja que Paulo está direcionando essa carta, ela está morta, porque se ela não tivesse morta, Paulo não registraria na sua carta, direcionando a mesma: desperta, acorda, levanta-te, vocês estão mortos espiritualmente. Ora, indica um rompimento com a
preste atenção, indica o rompimento de forma inércia espiritualmente. Esse despertar rompe essa inércia da igreja. Uma igreja que está uma igreja que está adormecida, uma igreja que está dormindo, uma igreja que está precisando de ser despertada. E Paulo vai deixar bem claro que essa igreja precisava ter um encontro de verdade com o Espírito Santo do Senhor. Esse despertar de Paulo, aleluia, para a igreja. Esse versículo vai ser atemporal, vai atravessar os séculos e vai chegar até nós. Agora preste atenção. A primeira coisa que eu destaco é a palavra despertar. A segunda coisa é tu que dormes. Tu que dormes. Ora, isso significa alguém que está permanentemente em um estado de sono. Mas não é um sono, aquele sono de pescar. Não, isso é cochilo. Mas é um sono contínuo. É um sono que eu percebo que estava de forma constante, todo dia. Aleluia. Enquanto Paulo não tivesse escrevido isso, a igreja estaria imersa nesse sono. A igreja estaria num estado de letargia espiritual. O que é letargia? Sono profundo, aprofundado. Se você está em um sono profundo, é precisável de alguém tocar em você para acordar. Porque se alguém não te tocar quando você está em sono profundo, você não vai acordar. Precisa de alguém te impulsionar a você despertar. Ora, e a Bíblia diz que essa expressão, tu que dormes, indica alguém que está em um sono contínuo. Pode também significar apatia espiritual. Apatia é contrário de empatia. Empatia é bom, mas a expressão apatia é contrário. Oh, glória a Deus. Ou seja, uma pessoa que não ama a vida espiritual, se está imersa no estado de sono espiritual, ela está ao contrário, ela é apática à vida espiritual. Ora, eu preciso fazer você entender essas expressões para nós aprofundarmos no texto. Depois, a palavra levanta-te dentre os mortos, que é anasta do grego, significa essa mesma expressão, erga-te, é a mesma expressão usada para ressurreição. Erga-te, levanta-te, erga-te dentre os mortos. Ora, mesmo se a igreja de Éfeso não estivesse morta, ela estava perto de quem já estava morto. Eu vou repetir, mesmo se ela não estivesse morta, mas ela estava perto de alguém que estava morto. É necessário ela sair do meio de quem está morto para ter a vida em Cristo Jesus. Ora, é aí que Paulo encerra o versículo dizendo: e Cristo te iluminará. Essa luz de Cristo sobre o crente, que é, essa luz só vem sobre quem está despertado. Essa luz não vem quem está morto. Essa luz não vem quem está de forma imerge, aleluia, de forma espiritual, não. Essa luz só está sendo clareada, iluminada, raiada, radiante na vida de quem está despertado. Agora preste atenção. Quando eu estava analisando esse texto em casa, no dia de ontem, eu encontrei 4 aplicações pessoais para nós. Ora, a primeira aplicação pessoal que eu quero destacar é que a igreja precisa ser acordada. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, onde o relativismo, o imediatismo, o hedonismo, o que é o relativismo, tudo é relativo. Glória a Deus. Parece que pecar é normal. Parece que pecar não traz mais problema. O que é o imediatismo? Tudo tem que ser no seu tempo, e nada no tempo de Deus. Se não for na sua hora, você faz pegar, você espia igual criança birrenta. E não é assim que funciona. O que é o hedonismo? Hedonismo é aquela pessoa que é amante do prazer, que vai às favas à comunhão com Deus. O que importa é ela ter o seu prazer. É forte. Aí você interpreta como você quiser. E nós estamos vivendo uma época que o relativismo, o imediatismo, o hedonismo tem tomado conta de muitos crentes que precisam ser despertados. Uma igreja que precisa ser acordada. Se você perceber lá na passagem bíblica de Mateus 25, 2 tipos de crente.
O crente que tem azeite de reserva e o crente que não tem azeite. Mas a Bíblia vai me dizer que todos adormeceram. Mas o problema não é adormecer. É o problema quando ele vier e despertar você do sono e você não tiver azeite. Porque se não tiver azeite para o meu caminho guiar-te, vai ficar nas trevas. Essa luz, para ser luz de Cristo, tem que te iluminar nas trevas. E se não tiver reserva, não vai ter como você seguir a Jesus. Até a morada nas núpcias, não vai ter como. Precisa acordar. E quando ser acordada, ter reserva de azeite na sua lavadeira. Só tem que ser acordado, levanta a mão para cima e dá um prato de glória. Eu quero que você grita bem alto no ouvido do seu irmão assim: acorda, igreja! Acorda, igreja! Ou despertar, mais uma vez: acorda, igreja! Ou despertar. Quem pode aplaudir o Espírito Santo de Deus? Ora, por que acorda, igreja? Por que a igreja precisa ser acordada? Dois motivos. Porque há crentes e comunidades, isso não só crentes, mas igrejas inteiras, adormecidas espiritualmente. De que forma que elas estão adormecidas? Sem oração, sem fervor, sem paixão pela palavra, e conformados com o pecado. Eita, Deus! Quero ver da glória, meu Deus. Aleluia, Deus. Igreja que não tem oração não tem poder. Verdade. Igreja que não tem fervor é um culto frio. Sabia que os nossos cultos são os cultos mais hipócritas que eu já vi? E o crente é a pessoa mais hipócrita que eu já conheço. Por que o crente é hipócrita, pastor? Ouve o crente cantando o hino da harpa de número 115 e vê se ele está colocando isso em prática. Eu quero trabalhar com meu Senhor, mas não quero trabalhar. Levar a sua palavra com amor, não leva nem aonde trabalha. Eu tenho coragem de falar do amor de Jesus Cristo. Não tem fervor, não tem prazer na oração, estão dormentes espiritualmente. E quando a pessoa está dormindo, ela perde totalmente a sensibilidade, a noção do tempo. Ela entra no estado de alfa e beta, inconsciente consciente. Parece que está viva, mas está morto. Tem aparência de crente, mas está morto. Canta, prega, mas está morto. Aleluia! Até a hora, mas é uma oração sem vida. Uma oração que não tem fervor nela. Oh, glória a Deus! Sabe o que é uma oração fervorosa? Uma oração feita com fé. Não é uma oração feita em línguas estranhas. É uma oração com fé. Por que Elias foi uma oração fervorosa? Elias, quando orou, não falou em línguas. Elias, quando orou, creu, porque a partir daquela nuvem viria uma grande tempestade de chuva, aonde ele tinha chuva sobre Israel. A história mudaria naquele dia, porque uma oração fervorosa muda o tempo. Fervor, oração, paixão pela palavra. Não estão mais priorizando a palavra, não estão dedicando a palavra. A palavra não está sendo mais prioridade nos cultos. A palavra não está sendo prioridade mais nas vigílias. A palavra, irmãos, graças a Deus que ninguém me convida para a vigília. Eu não faço questão de pregar em vigília. Por quê? Porque não dá mais prioridade à palavra. A vigília aponta a cantoria. A oração é só 10 minutos e olha lá, se for muito. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu fui batizado numa vigília. Lá em Goiânia, na Deus Amor. 2 horas de oração. Chegou o tempo que não aguentou. Eu tive que entrar no meio do povão, irmão. Rapaz, eu tive que pegar minha cabeça. Eu torci que sair a água. Aleluia! A unção veio. 2 horas de oração. Mas você vai nas vigílias, a puta culturia. Não tem mais fervor pela palavra. Não tem mais paixão pela palavra. O louvor é muito bom, tem que ter. Mas o louvor é direcionado só para Deus. De que forma Deus vai falar com a igreja? Através da palavra. Eu creio na revelação do dom de profecia, creio porque eu tenho, mas a palavra é minha prioridade.
Pregadores sem conteúdos. Pregadores que não têm alimento para a igreja. Fala mais da vida dele do que da palavra. Fala mais da agenda dele do que da palavra. Fala mais do que Deus fez na vida dele do que da palavra de Deus que quer falar com a igreja. Não. A prioridade é a palavra. Quem tem paixão pela palavra adora. Quem tem paixão pela palavra glorifica. Não me fala daqueles crentes que estão conformados com o pecado. Aleluia. É pecador subindo no púlpito em pecado, em adultério. É pastor em adultério, é obreiro em adultério. Mas a casa vai cair para muitos, porque Deus vai levantar uma geração apaixonada pela palavra. Deus vai levantar uma geração que adorará, que amará, que é apaixonada pela palavra, e que está disposto a pregar o evangelho genuíno e verdadeiro. Chama que eu estou pregando para a igreja certa. Agora é Jesus de Nazaré. Agora é Jesus de Nazaré. Glorifica em teu amor. Segundo motivo que a igreja precisa ser acordada. Porque esse grito de Paulo, desperta, levanta-te, é um grito. Paulo está dando um grito. Paulo está trazendo um alarme espiritual. A igreja precisa despertar para a sua missão. Obrigado, Senhor. Eu não sei se a senhora tem missionários no ministério. Mas eu tem missionário segurando parede, mas nunca fez uma missão da vida. Tem missionário que não sabe o que é passar dificuldade no campo, porque não tem coragem de fazer missão, só quer pegar o cara por pegar para ter status. É desse jeito. Negligência, está dormente, só quer ser missionário por ser. E porque missionário não é cargo, isso é graça de Deus, de te levantar como missionário. O que mais? Ela precisa ser despertada para a sua missão. Segundo, precisa ser despertada para a santidade. A santidade, quem produz é você. Santificação é só Jesus para produzir. É verdade. Mas se você não produzir a santidade, não tem como Jesus produzir a santificação. Porque a santidade é a minha renúncia. É eu morrer para o mundo todos os dias. Terceiro, a igreja precisa ser despertada para a vigilância. Deus de maravilhoso. Vigilância. Segundo, por que a igreja deve ser acordada, despertada? Porque o sono, os sinais de um sono espiritual, porque Paulo está deixando claramente que a igreja está morta espiritualmente, está no sono espiritual. E quais são os sinais desse sono espiritual? Há pelo menos 5 sinais. Primeiro sinal de que a igreja está em um sono espiritual: falta de oração constante. Tem crente que ele ora 3 vezes por dia. Obrigado, Senhor, pelo café da manhã, obrigado pelo almoço, obrigado pela janta, acabou. 3 vezes por dia que ele está orando, não é? Pegou aí, ó. Meu Deus. Aleluia. Não é aquela oração que você... Doeu, hein? Não é? Quem diz que ó, obrigado pelo pão, obrigado pelo café da manhã, almoço é oração de intimidade com Jesus. É forte. Nós passamos 1 hora na presença de Deus em oração. Aleluia. Espírito Santo. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Nós passamos 1 hora. E esse é sinal de que você está dormindo. Eita, Jesus. É sinal de que o sono espiritual te pegou. O diabo não tem medo do carro que você tem. É verdade. O diabo não tem medo da casa que você tem. O diabo não tem medo do terno que estou usando, do sapatinho que eu estou usando. Não. Mas o diabo é obrigado a recuar quando ele encontra um crente que tem oração na vida. O diabo não tem medo da minha oratória, da forma que eu prego, da forma que eu canto. Não. O diabo tem medo de crente que ora. De crente que tem intimidade com o céu. De crente que quando vai para a boca para orar, a porta do palácio do céu se abre. Aleluia. A oração começa a exalar nos quartos, nas madrugadas. Aí de repente vem a glória, vem a emoção, vem a presença. Aí não tem jeito, meu irmão. Aí o diabo é obrigado a recuar. Aí os demônios são obrigados a bater continência e bater retirada. Porque quando o crente tem oração, é sinal de que está vivo. É sinal de que está acordado na presença de Deus. Aleluia.
Aleluia, Jesus. Obrigada. Oração constante. Oh, glória. Segundo, outro sinal de quem está no sono espiritual: indiferença diante do pecado. Indiferença. Pecado, se você é indiferente ao pecado, isso já tornou sua vida uma iniquidade. E iniquidade é pecado consciente. Pecado consciente, se tu não se arrepender depressa, vai te levar para o inferno. Meu Deus. Porque Jesus disse: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você que pratica pecado consciente. Pecado involuntário todos nós cometemos, mas pecado consciente não pode cometer. Pecado voluntário você só comete ele uma vez, você não comete ele duas vezes. Se cometeu mais de uma vez, é iniquidade. Você só erra uma vez por dia, ou uma vez. Pecado voluntário é uma vez. Mas agora o pecado consciente, mais de uma vez, aí já é iniquidade. Então, causa-se uma indiferença. É sinal de que você está dormindo. Terceiro, ele prioriza ao conforto e o entretenimento. Aleluia, Deus. Eu vou pegar isso aqui, viu, meu irmão? Eu vou pegar isso aqui. Ele prioriza o conforto e ele prioriza o entretenimento. Essas pessoas que estão dessa forma são pessoas que estão dormentes, estão dormindo, estão no sono espiritual. Prioridade pelo conforto. Prefere ficar em casa do que vir para o culto. Prefere redes sociais do que vir para o culto. Passa muito tempo em redes sociais, mas não tira tempo para a palavra. Passa muito tempo em redes sociais, mas não tira tempo para a oração. Eu tenho redes sociais, tenho Facebook, eu tenho Instagram e também eu tenho TikTok, mas eu não priorizo minhas redes sociais. A minha prioridade é estudar a palavra. Eu gasto pelo menos 5 horas estudando a palavra por dia e mais algumas horas de oração. Mas crente que está dormente prioriza o conforto do sono, não tem coragem de levantar para a madrugada para buscar o Senhor na oração. Não. Quando o relógio desperta para orar, ele desliga o relógio, vê que a cama está quentinha, ainda mais no frio dessa manhã. Não vou levantar. Não levanta, não busca. Prioridade é o seu soninho da madrugada. Prioridade é o seu entretenimento. Entretenimento é buscar na Bíblia. Entretenimento é ter experiência pela madrugada com o Espírito Santo na oração. Buscando dobrado, buscando Jesus de Nazaré. Quem é crente que está buscando Jesus, levanta sua mão para cima. Então, glória a Deus para Jesus. Diga alegre, Deus. Glória a Deus, aleluia. Terceira característica de quem está no sono: falta de compaixão pelos perdidos. Passamos muitas vezes em frente de um mendigo, perto de um mendigo. Passamos muitas vezes perto de um pedinte no sinaleiro e agimos indiferente para aquela pessoa. Nós estamos olhando o rótulo de Satanás, mas nós não estamos olhando a alma que foi comprada pelo sangue de Jesus. Aleluia. Não importa se você vai dar a esmola que ele está pedindo, não importa de que forma ele vai agradar, mas a Bíblia diz que eu tenho que abençoar. Quando eu deixo de fazer, eu não estou tendo compaixão pelos perdidos. Aleluia, Deus. Dá ajuda, mas não deixe de falar do amor de Jesus. Outra característica de quem está no sono: ele despreza, ele é indiferente pela palavra e comunhão. Ele não tem interesse, ele é desinteressado pela palavra e pela comunhão. Eu prego por aí, pela misericórdia de Deus. Eu vou em certas igrejas, que eu não vou falar o nome, mas eu vou em certas igrejas que na hora do louvor chora. Mas como chora? Levanta a mão, levanta o pé, rodopeia, sapateia, mas na hora que a palavra vai ser pregada, meu irmão, Aleluia, Deus. ele tira o infeliz, ele tira a miséria do seu lado do bolso e fica mexendo.
fica conversando com o outro, mas começa a louvar para você ver de novo. É indiferente, não tem comunhão com a palavra e despreza a palavra. A palavra é desprezada para quem está nesse tipo de sono. Quarto. E não só isso. Ele não só despreza a palavra e ele despreza a comunhão. Ele também despreza a comunhão com os santos. O sono espiritual ele é sutil, mas ele é letal. Nós temos que tomar cuidado com isso. Principalmente a igreja odiana que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, os dias estão se tornando mal. Se eu falar para você que vai ter solução para o mundo que nós estamos vivendo, daqui para frente não. Mas não é só porque não tem mais solução para o mundo que a igreja não vai ter solução, porque para a igreja vai ter solução. É qual a solução para a igreja? A igreja se despertar nessa última hora. Terceiro ponto do que Paulo está tratando aqui, que esse despertar é um despertamento com urgência. Não é um despertamento para ontem, não é um despertamento para o futuro, é um despertamento para agora, é um despertamento para o hoje, é um despertamento de urgência. Paulo usa verbos fortes que estão no imperativo: desperta, levanta-te. Paulo não está pedindo desperta por favor, meus queridos. Paulo não está dizendo levanta por favor, meus amorzinhos. Paulo está dizendo desperta e levanta-te, tu que dormes de dentre os mortos. Por quê? Porque a hora está chegando. Quem estiver adormecido não vai, aleluia, se atentar para os momentos finais. Outro, Paulo, aleluia, desperta de forma espiritual, porque esse despertar espiritual não é opcional, mas é um chamado direto para o céu. Oh glória, oh aleluia, não é condicional. Paulo não está dando condições para sermos despertados. Paulo está dizendo: desperta logo, se levanta logo, é com urgência, é agora, sai dessa dormência, sai desse sono, levanta, com a mão para cima, em um minuto, glorifica Jesus de Nazaré, com a mão para cima, em um minuto, vai dando glória, eu vou deixar você orar, eu vou deixar você orar Jesus de Nazaré. Levanta agora. Não deixe o diabo fazer você ficar dormente. Não deixe o diabo fazer você dormir. Acorda! Chamando para ele para o céu. Aleluia. Porque esse despertar é com urgência. Porque é hora de romper, meus irmãos, é hora de romper. É hora de romper com as trevas. Abandonar a mordidão e voltar ao primeiro amor. Vou repetir. Abandonar a mordidão e voltar ao primeiro amor. A igreja de Éfeso. Qual foi o conselho de Jesus para a igreja de Éfeso em Apocalipse? Quem lembra? Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Qual foi o conselho de Jesus? A mesma igreja que Jesus mandou o João escrever 30 anos atrás. Paulo escreve a carta à igreja de Éfeso. 30 anos depois, Jesus escreve uma igreja para Éfeso dizendo: lembra de onde você caíste? É muito forte, Deus. Aleluia, Deus. Paulo escreveu para a igreja de Éfeso: desperta tu que dorme. Jesus escreveu para ela: volte ao primeiro amor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você vai despertar ou vai esperar Jesus te escrever uma carta?
Você vai despertar, vai esperar Jesus escrever uma carta te alertando. Não precisa ele escrever carta, não, ele está te alertando agora. Acorda, desperta, levanta-te. Seja forte, prossiga firme. Sai dessa voz espiritual e vem para a vida, diz o teu Senhor. Despertaram com urgência e voltaram ao primeiro amor. Quarto, Paulo diz: e Cristo te iluminará. Para esse iluminar acontecer, primeiro, despertar. Segundo, levantar dentre os mortos. Aí vem duas condições: despertar e levantar. Aí vem a resposta para essas duas condições: e Cristo te iluminará. Primeiro começa com as minhas atitudes, para depois Deus reagir à minha atitude. Qual é a minha atitude? Despertar e levantar. E Deus vai responder à minha atitude, me iluminando. Presta atenção, se não, presta atenção. Cristo te iluminará. O despertar não acontece pelo esforço humano. Glória a Deus. Mas pela luz de Cristo. Se eu estou dormindo, eu não consigo me despertar sozinho. Precisa Cristo me iluminar para que haja esse despertar em mim. Porque tudo na minha vida, em questão de evangelho, nada é mérito meu. Tudo na minha vida em questão de evangelho não tem mérito vosso. Tudo é Cristo. Tudo é por Cristo. Por causa de Cristo. Por amor de Cristo. Cristo Jesus. Ele é o centro. Ele é a luz. Ele é o caminho. É por Ele. É para Ele. Para a glória dEle. O louvor dEle. Você está aqui. Não é porque você é bonitinho. Você está aqui. Não é porque você prega bonitinho. Não. É Cristo que te trouxe. É Cristo que incentivou. É Cristo que te tocou no teu coração. Vai na minha casa hoje. Vai lá hoje. Eu vou falar contigo. Vai lá hoje. Eu vou tocar na sua vida. Vai lá hoje. E vem Cristo iluminando a sua mente. Porque o Deus desse século está tentando aleluia, cegar o nosso entendimento para a luz do Evangelho. Para que a luz do Evangelho não raiasse na nossa vida. Mas vem Jesus com a sua luz. Com a luz do Evangelho. Com a luz da palavra. Com a luz do seu ser. Através do Espírito Santo. Todo dia. 24 horas. Aleluia. Vai a luz. Te iluminando. Por você ser despertado. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que todos os dias, primeira carta de Paulo, de Pedro, capítulo 5, versículo 8, o diabo, ele vem como leão, não é leão, mas como rugindo, procurando alguém para tragar. Mas quando ele chega, tem barreira de anjo. Quando ele chega, pela luz de Cristo, não toca, não toca, não toca, não toca. Quem já foi iluminado, adora. Eu estou sentindo uma graça tão poderosa. Eu estou sentindo uma graça tão maravilhosa. Que presença maravilhosa é essa? Tem crente que não tem coragem nem de abrir a boca. Essa boca de esse cimento armado, usinado. Esse queixo duro, essa língua de aço. Jesus vai te pegar hoje, vai te pegar hoje. Ele vai te pegar hoje. Vai te cortar, vai. A mamadaga suri de canela. Eu vou derrubar hoje, pastor. Ele é mal. A mamadaga. Eita. Levanta a mão e glorifica Jesus. Na glória.
talvez se eu tivesse vindo aqui, ter saído de Anápolis, viajado, e viesse aqui trazendo chave de carro, chave de casa, essa igreja estaria pipocando, irmão. Mas eu venho trazer uma realidade que a igreja precisa. Que nós precisamos ouvir. Um despertar. Um acordar. Uma ressurreição espiritual. Segundo, quando Cristo nos ilumina, ao levantarmos, Ele nos guia, nos aquece e nos transforma. Eu vou repetir. Quando Ele nos ilumina, Ele nos aquece, nos guia e nos transforma. Glória a Deus. Se é verdade que Ele nos aquece, então por que tem quente frio dentro da igreja? O que está acontecendo? Porque se Cristo está me iluminando, por que eu sou frio dentro da igreja? Parece que para dar glória a Deus, o pastor tem que estar pedindo a glória, irmão, na glória. A glória, intimidade forçada é estudo. Se eu tenho intimidade com Jesus, eu não vou pedir a glória. Se Ele está me aquecendo, oh glória. Aleluia. Oh glória. Se Ele me guia, eu não vou andar fora da vontade de Deus. Se eu estou andando fora da vontade de Deus, é porque por causa da minha negligência, eu deixei de seguir essa condução de Cristo, esse guiar de Jesus. Tem crente quebrando a cara, tem crente dando murro em ponto de faca, batendo com a face no muro. Por quê? Porque Jesus não é mais o guia dele, não é Jesus que vai, é o teu alto ego, é a tua alta vontade. Não estou sendo mais dependente. Acorda, crente negligente. Acorda! Aleluia! Aleluia! Ora, se Ele me aquece e Ele me guia, Ele transforma. Glória a Deus. Peraí, pastor, Jesus é capaz de transformar uma pessoa? Se você for olhar pela psicologia, pela psicanálise, qual seria o veredito na psicologia de Paulo de Tarso? Glória a Deus. Seria psicopata. Se fosse analisar Paulo de Tarso antes da conversão, o diagnóstico psiquiátrico seria: ele é um psicopata. Matou mulheres e crianças. Sabia que Saulo de Tarso matou mulheres e crianças por causa da fé em Cristo? Até um dia que Jesus chega e aparece para ele de frente para Damasco. Ao meio-dia, uma voz vem da luz que olha, se você não der glória. Glória a Deus. Ao meio-dia, uma luz envolve Paulo. Meu Deus. Os que estavam com Paulo viam a luz, mas não ouviu a voz, porque a voz só queria falar com Paulo. A luz cerca Paulo e disse: Saulo, Saulo. Quando um judeu fala para outro judeu o nome 2 vezes, demonstrando afinidade, afetividade e amor. Saulo, Saulo. Glória a Deus. Glória a Deus. Por que tu me persegues, Saulo? Quem és tu, Senhor? Primeira coisa, o sinal da conversão de Paulo, ele trata o Senhor Jesus no seu senhorio, porque tem gente que só recebe Jesus como Salvador, mas não recebe como Senhor. E para receber Jesus, ele recebe como Salvador e como Senhor. Ele recebe a salvação, mas reconhece o senhorio de Cristo e diz: quem és tu, Senhor? Eu sou a Jesus que tu persegue. Aleluia. Quem persegue crente, persegue o dono do crente. Quem persegue a igreja, persegue o dono da igreja. Mas a luz foi tão forte na vida de Saulo de Tarso,
que Jesus é especialista em derrubar soberbo do cavalo. Porque ele está sentado no cavalo, ele não olha de forma horizontal, ele olha assim de cima para baixo. E quem gosta de olhar de cima para baixo, Jesus é especialista em derrubar quem olha de cima para baixo. Porque quem é que olha de cima para baixo vai ter que olhar de baixo para cima e perguntar: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Eu sou quem derruba o soberbo, eu sou quem derruba o soberbo. Aleluia! Enquanto a luz está raiando na vida de Saulo de Tarso, a voz está falando e disse: filho, vai para a casa de Judas e fica ali para mim, por favor. Fica ali. E ele sai dali. Os seus colegas levam ele para a casa de Judas. Aleluia! A partir dali, a conversão é genuína. Ele sai transformado porque a luz de Cristo transformou. Agora, de uma mente de psicopata, ele se transforma em um cristão. Mas aí, para quem pregou foi Jesus, sim ou não? Quem deu o chamado foi Jesus, sim ou não? Mas para levantar não foi Jesus. Por que, pastor, Jesus não levantou Paulo? Porque se Jesus levantasse Paulo, Paulo ficaria soberbo. Bateria no peito. Não, eu fui chamado diretamente por ele. Paulo disse: não, você tem uma liderança. E quem era o pastor da igreja lá em Damasco? Ananias. Você vai ficar, eu vou enviar o pastor da cidade, Ananias, vai orar por você, e você vai receber o Espírito Santo. Aleluia! Jesus já estava assinando para Paulo: Paulo, você vai ter liderança, meu filho. Eu poderia muito bem te levar, você tem que aprender que você tem líder. Você tem que aprender que você tem uma autoridade espiritual sobre a sua vida. Então, se não respeita pastor, não vai respeitar Deus. Se não obedece pastor, não vai obedecer a Deus. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Se tu está sendo iluminado, obedeça. Obedeça. Uma Deus de graça. Adora. Tu pode até ser evangelizado pelo próprio Cristo. Ele pode até te aparecer no seu caminho, mas ele coloca a liderança sobre você. Vai chegar o tempo de você ser líder, mas por enquanto continua debaixo da autoridade da sua liderança. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ora, Deus. o que é que a luz de Cristo nos mostra? Já estou terminando, viu? Glória a Deus. O que é que a luz de Cristo nos mostra? Nos mostra três coisas. Primeiro, quem somos. Olha para mim. Jacó passa a sua família e retorna para o vale. O vale está escuro, sim ou não? Porque ele vai falar, ele vai atravessar a sua família. E na madrugada, nessa mesma madrugada, ele volta e fica no meio do vale sozinho. Até que o vale é iluminado por uma luz que vem do céu, descendo do céu. Meu Deus. Aleluia, Deus. Ah, pastor, é anjo? Não, ali é teofania de Cristo. É o próprio Jesus aparecendo para ele lá no vale. Aí a Bíblia vai me dizer que aquela luz vai arraiando no meio do vale. E ele está de joelho. Ele agarra aquele anjo e diz: se tu não me abençoares, eu não vou te soltar. E o anjo está dizendo: me solta. Ele diz: não, se tu não me abençoares, eu não te largo. Porque Jacó significa aquele que agarra, aquele que não desiste, aquele que quando vai para a luta, ele não para de lutar enquanto não vencer. Eu gosto de estar dizendo: o sol já se declina, o sol já vai nascer, não te largo. Aí a luz, eu acredito que a luz se encandece sobre a vida. Aí o anjo vai fazer uma pergunta: qual é o teu nome? Ele vai dizer: porque ele passou 21 anos da vida dele ser Esaú e não Jacó. Como assim? Ele se apresentou para Isaac como Esaú, se apresentou para Labão como Esaú,
mas não como Jacó. Porque quem deveria casar com Leia era Esaú e não Jacó. Mas como Esaú vendeu o direito de primogenitura, quem vai ter a responsabilidade de casar com as duas meninas é Jacó. Mas ele se apresenta como Esaú. Então, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, a sua identidade é Esaú. Então ele não é o que ele é. A sua identidade não é Esaú. E qual foi de que forma o anjo vai tratar? Qual é o seu nome? Qual é a sua identidade? Quem você é? Ah, Senhor, eu sou Jacó. Pois bem, a partir de hoje, como minha luz te iluminou e tu falou que tu é de verdade, tu não é mais Jacó. Israel é o teu nome a partir de hoje. Porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste, a luz de Cristo revela a sua identidade. A luz de Cristo te mostra se tu é crente ou não é crente, se tu é servo ou se tu não é servo. Dentro da igreja, eu sou até a identidade de crente, mas no meu recôndito, no recinto da minha casa, quando eu fecho a porta do meu quarto, o que eu sou realmente na presença do meu Senhor, o que eu sou, o que eu sou, o que eu sou, aleluia. Segunda coisa que a luz de Cristo nos mostra é para onde nós vamos. Para onde nós vamos? O que o Senhor quer dizer? Propósito. Propósito. Para onde nós vamos é propósito. A luz nos dá propósito. A luz não nos dá proposta. A luz nos dá propósito. Proposta quem dá é diabo. Proposta quem dá é trevas. A luz trabalha com propósito. Era para você estar dando glória. Aleluia. No Éden, Deus falou para Adão: não come da árvore, porque no dia que você comer, certamente morrerá. Propósito. Pode comer de qualquer árvore, mas do conhecimento do bem e do mal não come. Lá vem o diabo dizendo: certamente, Eva, se você comer da árvore, você não vai morrer, mas tu será igual a Deus. Proposta. Proposta te mata. Proposta te derruba. Proposta te tira o foco. Proposta te arranca. Mas propósito te leva para o céu. Pega na mão, pega. A lama da gachata. Quem anda na luz anda no propósito. Quem anda na luz anda no propósito. Meu Deus, eu estou sentindo. Eu estou sentindo. A lama da gachata e me canta. Cristo te ilumina. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Por um minuto agora. Por um minuto agora. Propósito. Propósito. Terceira característica que a luz de Cristo no mostra é o que devemos abandonar. O Espírito Santo todo dia dizendo: abandone isso. O que significa esse abandono? Santificação. Se o despertar me traz de forma particular a santidade, a luz de Cristo, que é a responsabilidade dele, me traz santificação. Concluindo, coloque sobre os seus pés que eu vou concluir agora.
para nós orarmos. Aleluia. Eu sei. Aleluia. Meu Deus. O acorda igreja, o despertar, não é apenas um tema, viu? Mas é um clamor urgente de Deus para o seu povo. A igreja precisa ser despertada para. A igreja precisa ser despertada para, primeiro, sua identidade, luz do mundo. Segundo, sua missão, fazer discípulos. Terceiro, sua urgência, porque os dias são maus. Aleluia. Feche seus olhos. Gostaria que a cantora cantasse o Senhor só com mais um hino. E nós vamos orar. Você vai fechar os seus olhos e a cantora vai louvar o Senhor com mais um hino. Oh, eu estou sentindo Jesus aqui, meu irmão. Acorda, igreja, o despertar. Alacará, Torvinia, Séria, Ruimena, Bassuria. Feche os olhos agora. Quando a serva do Senhor adora Jesus, tu vai abrir teu coração agora. Eu sinto uma graça de Jesus tão poderosa nessa noite, pastora Eva. Eu sinto uma graça de Jesus tão tremenda neste lugar. Eu vou dar lugar aqui hoje. Eu estou fazendo fisioterapia para melhorar minhas pernas e meu andado, mas hoje vai quebrar o protocolo. Jesus, com a serva de Deus, vou te louvar. Adora Jesus! Receba aí, receba aí, receba aí, receba aí. Receba agora, receba agora, receba agora, receba agora, receba agora, receba agora. Desperta, 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 desperta. Acorda, 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 acorda. Os batizados do Espírito Santo. Acorda, 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 acorda. Lá atrás, pega! Lá atrás, pega! Aqui no altar! Recebe aí! Pega aí! Aleluia! Já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalma. Eu vou deixar você adorar Jesus! Vai tocando na irmã, vai tocando na irmã, Espírito Santo. Versículo segundo, a glória de Deus vai pegar. Versículo segundo, eu sou obedecendo. Versículo segundo, a glória vai tomar conta. Agora, Jesus. Pega essas ovelhas. Pega essas ovelhas. Segura na tua glória. 1, 2, 3, 4, 5, agora! Agora! Estou proibido de falar em português! Sou inimigo das estranhas!
Oh, glória. Se alguém está guardado, lá na chuva me canta lá na raça. Eu quero louvar a Deus pela rica oportunidade. Eu quero agradecer ao meu amigo Espírito Santo pela oportunidade que ele me concedeu. Tudo que aconteceu aqui foi a ação dele, foi mérito dele. Deus abençoa cada um. Deus abençoa a pastora Ana Lúcia pelo convite e pela confiança. Glória a Deus, aleluia. Agora eu quero fazer um convite especial para você que entendeu a palavra e percebeu a necessidade que é de reconhecer Jesus como Salvador, de reconhecer Jesus como o Senhor, de dizer a partir de hoje: não dependo mais de mim mesmo, dependo de Cristo. E quer entregar sua vida para Jesus, ou reconciliar, voltar para Cristo, porque na sua trajetória você pegou um atalho. Esse atalho não te leva para onde Cristo quer que você chegue. Para você chegar onde Cristo quer que você chegue, não é por atalhos, é no caminho. E você que quer entregar sua vida para Cristo agora, venha aqui na frente, eu quero orar por você. Fala: pastor, eu quero reconhecer Jesus na minha vida. No linguajar mais popular, é errado, mas o povo conhece, aceitar Jesus pela primeira vez. Cadê você? Reconciliar com Cristo, cadê você? Porque esse mundo de pecado não tem nada para te oferecer. É só tristeza, angústia e um caminho sem Deus. E Cristo te desperta para esta realidade. Quer? Cadê você? Não tem? Que Deus abençoe em nome de Jesus a sua vida e que Ele possa lhe conceder outra oportunidade. E quem pode aplaudir o Espírito Santo por isso? Glória a Deus. Cumprimento a igreja.